Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 5 de março, segundo domingo da Quaresma. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Esse é o meu Filho, o amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Somente 3 vezes nos Evangelhos ouvimos diretamente a voz do Pai, porque a plena palavra do Pai é Jesus, e isso basta, e quando o Pai fala, é só para revelar o Filho. O Pai encontra no Filho todo o seu prazer, sua alegria, seu bem-querer se realiza plenamente. Essa é a força de Jesus. Imagine se Deus Pai pudesse falar isso de cada um de nós. Na verdade, todos nós estamos contidos em Jesus. Todos somos filhos muito amados em Jesus, transfigurados em Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, nele está o meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta o acontecimento da transfiguração de Jesus, como segundo grande passo da nossa caminhada nesta Quaresma. No primeiro domingo meditamos as tentações de Jesus e agora a transfiguração. Trata-se de trechos fundamentais que revelam claramente quem é Jesus, sua divindade inequivocável, seu amor salvador para cada um de nós, que chega a te dar a vida, morrer na cruz por nós. Deus é aquele que sabe morrer na cruz por amor a cada um de nós. Vamos, portanto, olhar de perto para este acontecimento que inicia com estas palavras. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo, como fez no Monte das Oliveiras, a noite da sua paixão. Já isso deve nos alertar e iluminar sobre a estreita ligação que existe entre o Monte da Transfiguração e o Monte da Agonia. Na verdade, os montes, na Bíblia, são lugares especiais de contato com Deus, como que igrejas feitas pela própria natureza. O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças e a Nova Lei foram pronunciados no monte perto do mar de Tiberíades. Durante os 3 anos de vida pública, com frequência, Jesus subia ao monte para rezar,
relatam os evangelhos. Existe, pois, o Monte da Tentação, para onde o diabo leva Jesus, como meditamos domingo passado. Existe esse monte que é o Monte da Transfiguração, assim como existe o Monte das Oliveiras, que é o Monte da Agonia, e o Monte da Crucificação, que é o Gólgota. E, enfim, o Monte da Ascensão, na Galileia. A vida de Jesus é marcada por vários montes sagrados. É evidente que por trás desses montes aparecem o Sinai, o Horebe, o Moriá, famosos montes bíblicos da revelação do Senhor. A característica dessas montanhas é que são lugares de paixão e revelação gloriosa. O monte é o lugar da subida, não apenas exterior, mas também interior. A montanha é vista como a libertação do peso de cada dia, como um respirar a plenos pulmões o ar puro da criação. O monte oferece o panorama da vastidão da criação e a mostra em toda a sua beleza. O monte me dá a elevação interior e me permite sentir o Criador de tudo. Não é difícil, pensando no que aconteceu nestas montanhas sagradas, entender que a elevação, a subida e a glória coincidem com o supremo sacrifício. Basta pensar no monte da terra de Moriá, onde acontece o sacrifício de Isaac. Bem sabemos que uma antiga tradição diz que na mesma montanha em que aconteceu este misterioso sacrifício de Abraão, 1000 anos depois, foi construída uma cidade chamada Jerusalém. E na mesma montanha, 2000 anos depois do sacrifício de Abraão, Deus estava providenciando outro cordeiro, Jesus, que desta vez não foi poupado, mas foi sacrificado na cruz. É a mesma montanha. Pouca gente sabe disso, mas a tradição a identifica. A montanha onde Abraão ia sacrificar o seu filho é a mesma montanha onde 2000 anos depois, com Jesus, Deus sacrificou o seu filho, mostrando o seu grande amor por nós. Abraão mostrou o seu grande amor por Deus naquela montanha, e na mesma montanha Deus mostrou o seu grande amor por nós. Vamos agora entender melhor o que é essa transfiguração. São Marcos diz: suas vestes tornaram resplandecentes, tal brancas que nenhuma lavadeira dessa terra poderia branqueá-las dessa forma. São Mateus explica melhor: seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. São Lucas coloca bem em destaque a oração. Diz que Jesus subiu para rezar, e enquanto rezava, o aspecto do seu rosto alterou-se, e seus vestidos se tornaram de uma brancura fulgurante. Lucas expressa claramente que a transfiguração é um acontecimento de oração, e nesse diálogo de Jesus com o Pai se manifesta a mais íntima penetração entre o Pai e o Filho, e essa experiência se torna pura luz. Jesus brilha a partir de dentro, brilha de luz própria. Todos os seres humanos recebem luz de Deus, mas Jesus é Deus, é o astro nascente que brilha de luz própria. De repente, aparecem Moisés e Elias que falam com Jesus. Para quem quer entender, a mensagem é clara. A lei e os profetas falam com Jesus, falam de Jesus, apontam para Jesus, revelam Jesus. Lucas esclarece um detalhe importante sobre este diálogo. Diz: eles apareceram na glória e falavam sobre o seu êxodo, o êxodo de Jesus, a sua saída que devia realizar-se em Jerusalém. O tema do diálogo é a cruz,
entendido como o êxodo de Jesus, sua morte e ressurreição. O êxodo de Jesus é a partida desta vida, a passagem do Mar Vermelho, da paixão e a ida para a glória, na qual permanecem os sinais das chagas. Esta ligação permite entender que a paixão será mudada em luz, liberdade e glória. Enfim, vem o aspecto das tendas. No meio da confusão, do susto e da alegria por se sentirem diante de Deus, Pedro sai com uma expressão aparentemente estranha. É bom para nós estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Mas devemos entender que essa frase não é tão estranha. O pano de fundo desse acontecimento da transfiguração é a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, que durava uma semana. Durante essa festa, os judeus construíam cabanas e viviam nelas para lembrar o tempo que passaram no êxodo do deserto, caminhando rumo à terra prometida. Toda a transfiguração é vista em transparência dessa festa das cabanas. Por isso que Pedro diz, vamos fazer 3 tendas. Aparece claro, para quem se acostuma à linguagem bíblica, que Jesus é a definitiva presença de Deus no nosso meio. A humanidade de Jesus é esta tenda que acolhe Deus no nosso meio. Vamos lembrar que o evangelista São João, no seu prólogo, diz: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso meio. Essa é a tradução exata deste versículo do prólogo. A tenda, durante o Êxodo, era o lugar da Arca da Aliança, o lugar da presença de Deus que morava numa tenda, como todos os israelitas moravam, debaixo de tendas. Essa experiência da presença viva de Deus no nosso meio se fortalece com o acontecimento da nuvem. Veio então uma nuvem que os envolveu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz. A nuvem sagrada, a Shekinah, era sinal da presença de Deus no meio do seu povo. A nuvem sobre a tenda da revelação, no deserto, mostrava a presença de Deus. Agora, é claro, Jesus é a tenda sagrada sobre a qual está a nuvem da presença de Deus. A voz que sai da nuvem é do próprio Pai e repete a experiência do batismo. Este é o meu Filho, o amado, no qual coloquei o meu agrado. Mas acrescenta uma palavra muito importante: escutai-o. É a ele que deveis escutar. Para um israelita, isso é claro. Moisés tinha recebido a Torá no Sinai e era esta lei que o povo devia escutar. Shema Israel, ouve Israel. Mas agora quem deve ser escutado e ouvido é o próprio Jesus. Jesus é a nova definitiva Torá. A nova definitiva lei que precisa ouvir, interiorizar e obedecer. A Torá é sintetizada e reexpressa em Jesus. Não é mais necessário se concentrar na Torá, na lei. Agora é em Jesus que precisa colocar os olhos e o coração. Jesus se tornou a divina palavra da revelação definitiva e completa. Muita coisa precisaria ainda clarear, como a forte e maravilhosa frase: nele coloquei todo o meu agrado. Mas por hoje é suficiente isso. Vamos, portanto, agora ouvir de novo esse trecho extraordinário. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha.
e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a dar a Jesus o justo lugar que Ele merece na nossa vida, ouvi-lo, obedecê-lo com todo o nosso coração.
Esse é o meu Filho amado. Paz e alegria a todos. Escutai-o. Paz e alegria a todos. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para que de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim, imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim, imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. É só viver pensando em mim, imagem, semelhança, transforma.